Vamos lá, Eve. Então, hoje aqui nós estamos reunidas para falar sobre religiosidade em tempos de pandemia, mas antes disso, queria contar para o pessoal, né, como que a gente se conheceu e foi na filosofia, né? Nós cursamos filosofia no Nila Salle. Bons tempos aquele em que a gente podia estar todos juntos numa sala cheia de filósofos conversando sobre as coisas mais loucas da vida, né? E aí a gente se aproximou e a nossa amizade ela foi além da faculdade, né, Eve? Bastante tempo já, né, Débora? É muito Bastante tempo. tempo. Acho que uns E 15, aí, 16 então, anos. tu se formou antes de mim, eu me formei em 2009 e a gente já andava junto. E aí, conta então para o pessoal um pouquinho sobre tu, o que tu faz, quem tu és. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Quero agradecer a Débora esse convite, né? Que não sei se tenho muito a agregar, mas enfim, de qualquer forma, Claro. é um tempinho que a gente passa e a gente fala para os outros, mas eu acho que é para a gente que a gente fala, né? De qualquer forma, Exatamente. é para a gente que a gente fala. Então, quero agradecer vocês que estão aqui ouvindo a gente, né? Quem sabe a gente consegue abrir depois uma conversa um pouco mais dialógica, né, com o pessoal aí, com tudo que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Bom, eu e a Débora nos conhecemos, então, né, como ela falou, no curso de filosofia da La Salle. Eu saí de lá em 2008 e já fui fazer o meu mestrado em filosofia da religião na PUC. Depois, aí eu comecei a trabalhar com educação, o ensino fundamental, né, com filosofia. Eu trabalhei no ensino médio, atualmente eu continuo trabalhando com filosofia no ensino fundamental, mas também com ensino religioso, né? Então, estudo das religiões, eu não sou nenhuma estudiosa de religião, sou uma curiosa, né? Então, desde que eu me conheço por leitora, vamos dizer assim, né, por questionadora das coisas do mundo, eu me dedico a ler um pouquinho, né? Eu acho que a escolha do mestrado em filosofia da religião, ela é só eu acho que foi uma representatividade da vontade que eu tinha de aprender um pouco mais. Nada para dizer que foi por mim mesmo que eu fiz, né? Foi por entender que eu deveria aprender um pouquinho, né? Então, atualmente eu trabalho como professora, né, como eu falei, e continuo estudando, né? Continuo fazendo o curso, não parei. Então, é mais ou menos isso. Isso aí é para a vida toda, né? E é interessante que a motivação para a gente estudar religião, ela permeia muito todos os pensadores, né? Sempre tem alguma questão metafísica de saber, mas da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? E a gente sempre acaba caindo assim no seio da religião, né? Mas daí conta então para o pessoal porque tu escolheu esse tema, né? A religiosidade em tempos de pandemia. Bom, em primeiro lugar, eu vou explicar por que eu estou com essa máscara, né? Porque se eu estou em casa, é que eu sofri um pequeno acidente com um dente, então eu estou com o dentinho meio quebradinho ali, então para preservar, né, a aparência da pessoa, a pessoa usa a máscara. Né? Bom, o interesse pela religião, a religiosidade na pandemia, na verdade, como eu estou sempre pesquisando sobre o tema, eu estou sempre lendo, é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre estou dando aula. Quando a gente está dentro de uma sala de aula, a aula é muito mais fácil no presencial do que no virtual. Né? O virtual tem sido um desafio constante para a gente que atua na área da docência. E aí, eu passei muito. Eu sou uma professora bobalhona, que sobe em cima de classe, que corre. Então, é uma palhaça. E aí eu fiquei pensando como é que eu vou prender a atenção do meu aluno no virtual, né? Porque dentro da sala de aula é bem diferente a função. É E outra aí dinâmica. é outra dinâmica.
né? Então, eu pensei assim, bom, como eu trabalho mais a questão da filosofia em si, na sala de aula, eu não trabalho muito em cima religioso, é filosofia mesmo, é Sócrates, Platão, Aristóteles, e aí vai. Né? Até o último ano, a gente trabalhou um livro sobre a filosofia em Harry Potter, eu trabalhei durante 2 meses no livro, então foi muito bom, assim. E aí eu digo, bom, vou me dedicar, então, àquilo que eu também gosto, que é as questões religiosas, né? Por quê? Por 2 motivos. Uma, porque eu precisava fazer alguma coisa que chamasse a atenção desse meu aluno e agregasse algum conhecimento para ele. E outra, que a pandemia, ela... Uma coisa que ninguém quis, ninguém podia imaginar, ninguém nunca sequer, no seu pior pesadelo, podia imaginar que a gente poderia passar por uma situação que a gente ainda está passando. Né? E, e aí as igrejas, os centros religiosos, eles também tiveram um baque muito grande, porque no momento em que eles não... Desculpa, Débora, eu esqueci de desligar ali. No momento em que eles não puderam mais abrir os seus centros, as suas igrejas, né, as suas comunidades ali, como que eu vou conseguir continuar trabalhando com as questões religiosas se eu não posso abrir meu templo? Né? Ficou tudo muito confuso. Durante os primeiros meses não tinha missa, não tinha culto, não tinha celebração, não existia nada do religioso assim, em prática, né? Foi tudo muito um choque, mas aí, como todo início de pandemia, né? Então, assim, não, é 1 mês, é 2 meses, é 3 meses, as igrejas fechadas. Quando a coisa começou a ficar mais tempo, né? As pessoas começaram a se perguntar, vem cá, mas eu preciso sair para a rua, eu preciso ir na igreja, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e não se podia sair. Né? E nesse sentido, assim, depois, mais adiante, a gente pode abrir um pouco mais a questão, mas as igrejas tiveram que se reinventar. Sim. Antes eu espero o meu seguidor, eu espero o meu crente, eu espero eu abro o meu templo para esperar as pessoas. E agora a coisa é exatamente o contrário, ficou o contrário. Né? Quer dizer, eu vou ter que ir lá nessa pessoa. Como que eu vou lá nessa pessoa? E a gente tem a internet. Né? Então, a coisa começou a se dar pela internet, mas, como eu falo para os meus alunos, é uma coisa muito estranha, porque o que a gente vê hoje no trato da religiosidade através da internet? A gente vê as religiões cristãs. A gente vê um culto protestante, a gente vê uma missa católica cristã. Né? A gente pode ver uma celebração evangélica cristã, mas a gente não vê as outras manifestações. A manifestação pagã tu não vem. Pessoas que têm uma espiritualidade que é diferente de religião, não está aberto na internet essa questão. Não. Ou pelo menos, se está aberto, está muito bem escondido, porque não se acha esses meios de troca religiosa, nesse sentido que não as cristãs e poucas também. Né? Então, aconteceu comigo também, aconteceu com várias pessoas, em determinado momento da pandemia, se senti meio que isolado, meu Deus, isso não vai acabar. Eu não vou mais sair, eu não vou mais trabalhar, eu não vou... Sabe, o que está acontecendo, sabe? Então, o mundo para tu pensar. Então, quando o mundo te pega, te bota dentro de casa e diz, não, tu não vai sair. Agora, tu vai ficar aí, tu precisa pensar, e a maneira que eu tenho de fazer com que vocês pensem é colocando vocês, entre aspas, de castigo dentro de casa. E nesse processo todo, muitas pessoas tiveram problemas de depressão, tiveram crise de pânico, ansiedade. Então, todas essas doenças espirituais, elas se manifestaram de uma forma muito mais forte, né? Porque bateu. Problemas cardíacos também. Pois é, bateu aquilo ali, né? Então, a gente não sabe lidar com a gente. Essa é que é a questão. Então, quando eu estou saindo, quando eu estou trabalhando ali fora, eu tenho contato com outras pessoas, eu me esqueço um pouco de mim, as coisas vão empurrando com a barriga, mas quando eu paro, eu me olho, eu me vejo, eu vou ter que me achar. E
E nessa questão em particular, a religião e a religiosidade, ela vem te dar um suporte fundamental, né? E esse suporte que ela vem te dar, muitas vezes, pode até servir como um estalo, uma coisa vai dizer assim, olha, eu não sabia que eu pensava assim, que coisa interessante, vamos ler mais um pouco. E tu acaba descobrindo um monte de coisas que tu não sabia, e nesse processo de autoconhecimento, de conhecimento também, como eu digo para os meus alunos, assim, quando a gente tem um objetivo, né, que a gente foca, assim, olha, eu quero, e eu faço esse exercício com eles quando eu estou em sala de aula, por exemplo, assim, gente, assim, olha, presta atenção, eu quero sair do meu lugar onde eu estou, da minha classe, e quero ir até a porta. O que eu faço? Eu caminho de onde eu estou até a porta, é uma linha reta. O que eu fiz? Eu só andei, eu não conheci mais nada, eu fui de um lado ao outro, ou seja, quando no estado normal, eu estou trabalhando, eu saio de casa, trabalho, eu vou para casa, e assim a minha vida se torna. Quando eu sou obrigada a parar e a fazer um outro percurso, um outro caminho, eu vou perceber coisas que eu não percebia antes. Por exemplo, o exemplo que eu dou para eles é que, então, eu vou até a porta da sala, mas eu vou entre as mesas, então eu faço todo um caminho entre as mesas. E aí, no caminho entre as mesas, eu fico dizendo, olha, a Andriele tem um sapato vermelho, né? O Matheus, a camisa do Matheus é quadriculada. Olha, sabe? Então, são detalhes que, da onde eu estava, o caminho que eu queria fazer, daquela outra forma eu não veria. Então, o entendimento de que a pandemia ela veio com alguma finalidade, outra que não, esse lado ruim dela, né, de levar as pessoas embora, mas antes do tempo, talvez não fosse nem antes do tempo, talvez fosse o tempo delas irem embora mesmo, a gente não sabe. Ela veio mexer com todas as estruturas pessoais, na estrutura da questão da religião enquanto instituição e nas pessoas também, porque aquelas que não se apercebiam de certas coisas, meu Deus, sabe, que faz uma oração, que faz uma mentalização, que faz uma reflexão, que faz todo um processo interno de volta, que nem Jung precisa, de se olhar para dentro, de se ver, e se sente melhor, se percebe, puxa vida, mas é tão mais simples, parece que o caminho para dentro, ele parece mais difícil, mas na verdade ele é o caminho mais fácil que tem. E eu acho que nesse sentido a pandemia ela vem nos deixar um legado fabuloso, né? Então, desculpem aqueles que, nossa, mas morreu muita gente, como que a pessoa vai dizer um troço desse? Bom, estou sobre religiosidade nesse sentido, sim, ela veio fazer e ela veio modificar a cabeça de muita gente, né? Melhorar muitos, acordar alguns, mas com certeza, dentro dessa questão da religiosidade e da religião, a gente não vai sair igual como entrou nessa pandemia. Então, acho que a mudança é grande. Eu também tenho uma visão positiva, né? Eu sei que tem bastante gente que critica pessoas que têm uma visão positiva, mas acho que não tem outra coisa para a gente fazer, né? O problema está aí, de que forma a gente pode lidar com ele? A melhor forma é ver a utilidade desse problema, né? Então, acho que a pandemia ela vem para um despertar do ser humano, né? Então, de repente, eu não posso mais frequentar o lugar, o templo onde eu frequentava antes, né? Seja ele de qualquer religião, mas eu tenho que estar dentro da minha casa e, de repente, eu descubro uma espiritualidade, uma religiosidade que vai além daquilo que eu procurava lá fora, né? Que é um despertar para acordar e ver aquilo que está dentro, né? Se encontrar consigo mesmo. E acho que esse que é o convite, né? Que se existe uma nova era, se existe essa era de aquário que nós entramos agora, eu acho que esse é o convite, né? Olhar para dentro de si e se autoconhecer, né? Até hoje mesmo eu estava lendo uma matéria sobre que os cardiologistas estão recomendando espiritualidade, a prática de espiritualidade,
seja através de uma meditação, né? Pode ser através de uma religião, mas não se recomenda propriamente uma religião em específico, né? Mas essa coisa de se autoconhecer, se autocontemplar, se entender, né? Que isso vai justamente afetar nos problemas cardíacos. Então, eu estava falando agora à tarde com a Rosângela e ela me disse que o índice de doenças cardíacas que o pessoal não tratou e de pessoas que adquiriram doenças cardíacas que agora começam a cuidar, voltar a cuidar da sua saúde em virtude de os índices da pandemia terem caído, esses índices de problemas cardíacos eles aumentaram muito, sabe? Porque as pessoas acabaram se perdendo, algumas, né? Outras não, outras realmente entenderam esse chamado para o despertar e começaram a se autoconhecer, se aceitar, né? Então, muito interessante trazer essa questão, né? E uma coisa ali que tu falou sobre, não sei se tu quer falar agora ou mais tarde, né? Mas que eu queria que tu compartilhasse conosco como que foi essa experiência de levar o Harry Potter para a sala de aula. Os alunos devem ter amado, né? Não, foi muito show. Não, isso aí eu até posso relatar depois, mas tu falou uma coisa agora que eu lembrei, Débora, assim, ó. Nessa questão, voltando ao assunto, nessa questão de religiosidade, aí tu tocou nessa questão aí dos problemas cardíacos, né? Quando eu fui fazer o meu mestrado, lá em 2008, eu era bolsista CAPES, né? Então, a gente, enquanto é bolsista, a gente tem algumas obrigações porque o governo está pagando o nosso estudo, né? Então, a gente tem que cumprir algumas coisas lá. E uma dessas coisas que a gente tem que cumprir são algumas palestras que a universidade promove que tu é obrigada, literalmente, não é obrigada mesmo aí, porque tu tem que ir lá colocar presença, porque tu pode perder a tua bolsa caso tu não vá. Então, são essas obrigações que a gente tem, além de, por exemplo, o curso de 2 anos, eu tenho que, durante 2 anos, ou trabalhar no ensino público, ou prestar para a sociedade, durante o tempo que eles me pagaram, eu tenho que prestar de volta esse serviço. Né? Então, enfim. Mas, numa daquelas palestras, e eu hoje em dia eu já consigo falar sem me emocionar. Uns anos atrás eu não conseguia, porque o troço embargava aqui. Nós tivemos uma palestra, como era a filosofia da religião, psicologia e tal, a gente teve uma palestra com, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é cardiologista, ele é cientista gaúcho, né? Naquela época eles estavam quase inaugurando o Instituto do Cérebro, que é uma instituição que tem dentro do Museu São Lucas da PUC, que é estritamente científica, no sentido que, para fazer, é o cérebro, eles querem estudar o cérebro, como é que o cérebro funciona. Mas como a PUC, o São Lucas é da PUC, eles fizeram uma parceria com a medicina, que é uma coisa estritamente científica, com a Faculdade de Filosofia, né? Então, tinha um ping-pong, uma parceria da medicina com a filosofia, e continua isso lá muito produtiva, ou seja, tinham mestrandos, doutorandos e professores da filosofia acompanhando e fazendo pesquisas junto com os cientistas lá. E esse professor, né, que ele veio ser o presidente ali do Instituto do Cérebro, que hoje já existe, vocês podem procurar na internet, lá é fabuloso. Ele contou uma história, Débora, assim, e olha, de repente alguém escutando vai achar que isso aí é... Eu fiquei muito emocionada quando ele contou. Eu me emocionava várias vezes depois, durante muito tempo depois, quando eu ia contar essa história, porque realmente aquilo ali me tocou. E depois eu vou dizer por que eu estou contando essa história. Ele contou que a finalidade, a primeira finalidade, a que deu início ao Instituto do Cérebro, foi a pesquisa sobre agora me fugiu o nome daquela doença que a pessoa tem surto e epilepsia, desculpa, tá? Foi para pesquisar remédios e fatores, enfim, estudar a epilepsia. Eles pegaram um paciente, né? Existe
como é que a gente diz, um anestésico muito, muito forte que ele é dado na pessoa, e a pessoa, ela não sente nada, mas ela mantém o pensamento ativo e ela conversa, ela fica acordada, mas o corpo dela, ela não sente. Então, é aberto o cérebro da pessoa, né, tira a caixa craniana, em determinados pontos, porque a ciência, gente, ela se constrói, o conhecimento científico é construído através de tentativa e erro, e de experiência, não de outra forma. A gente já não é platônico no ponto de pensar que eu vou ficar só pensando, eu preciso pegar Platão e Aristóteles, os dois ao mesmo tempo, para poder construir uma ciência. Né? Então, eles colocaram alguns eletrodos em algumas partes específicas do cérebro e foram dando estímulos elétricos muito pequenos, para não torrar a cabeça da pessoa, óbvio. Então, e aí dava lá e tal, tá sentindo, eu tô sentindo medo, o que você está sentindo? Aí lá em outro lugar, eu tô sentindo isso, tô sentindo. São vários sentimentos que não sendo relatados pela pessoa enquanto eles estavam dando os estímulos. Aí também tá falando, tu disse que a pessoa não sentia nada e ela está sentindo estímulo. Bom, esse detalhe técnico ele explica, eu não consigo explicar. Mas foi assim a história que ele passou. E ele disse que teve um ponto ali que eles deram o mesmo estímulo e perguntaram para a pessoa o que ela estava sentindo. E ele disse que a maneira como ela falou, a voz como ela falou, tudo na hora, tudo, a feição mudou. Ele disse que as coisas mudaram do nada. Disse, mas tem alguma coisa estranha na fisionomia da pessoa. Ele disse que ele estava sentindo uma felicidade tão grande, tão grande, tão grande, que ele não tinha como explicar. Não tinha palavras. E ele disse, eu estou vendo Deus. Que lindo! E aí ele, hoje já consigo contar mais vezes, numa tranca. E aí tá, né? Passou-se aquilo tudo. Como eu disse, a ciência, ela é uma ciência, ela não é uma ciência exata. Está longe de ser exata, mas enfim. Então eles foram tirando fotos e anotando e tal, tudo em laboratório. Né? Então eles pegaram, olha o fato mais estranho. Eles começaram a pensar, gente, mas vamos relacionar esses pontos com alguma coisa, para a gente poder entender por que aquele sente alegria, aquele sente tristeza, aquele não sei o que, não sei o que. Né? Alguém teve a feliz ideia de pegar uma foto da Capela Sistina lá, aquele desenho onde Deus está criando o homem, sabe, que está com o dedo assim, colocar em cima da foto do cérebro da pessoa com os pontinhos. O ponto onde ele disse que sentiu a presença de Deus foi exatamente no dedo de Deus, na foto. Ele disse assim, eu não tenho como explicar. Ele disse uma palestra para filósofos, não foi para teólogos que ele estava dando. Ele estava dando uma palestra para filósofos, eram mestrandos e doutorandos. Gente que teoricamente é extremamente racional, desculpa, extremamente racional. Então, eu não esqueci isso, essa história me marcou demais, sabe? Assim, foi muito forte, bateu em mim muito forte. Então, o que eu quero, por que eu contei essa história? Porque existe, daquela época para cá, a Europa se debruça, a filosofia da Europa se debruça para estudar a relação que existe entre fé, ciência e cura. Talvez até numa tentativa científica de demonstrar a eficácia e a existência da fé. Por que a fé cura? Né? Por que a fé cura? Porque hoje, por exemplo, existem pesquisas em andamento científicas que constatam até que as pessoas que têm fé, que estão internadas, ou que estão em casa, que rezam, que oram, que fazem meditação, não interessa, sabe? Aquelas pessoas que têm esse sentimento de religiosidade, por isso que eu falo da diferença que existe entre religião e religiosidade. Aquelas pessoas que têm aquela religiosidade latente, fundente, e sabe, elas se curam muito mais rápido que as outras, e isso não sou eu que estou dizendo, a ciência está falando isso. Né? Então, o que está se fazendo na prática? Então, já que eu sei que isso é uma coisa que dá resultado, o que está se fazendo na prática? Nós temos nos hospitais, a gente sempre teve nos hospitais um padre, né? Aí depois com o tempo entrou o pastor, aí depois não sei o quê. A gente tem aqui em São Leopoldo, eu não conheço outro lugar, mas com certeza tem. A gente tem aqui em São Leopoldo, de uns anos para cá, alguns representantes das religiões de matriz africana, eles têm uma passagem
vamos dizer assim, permitida, entre aspas. Eles fizeram um acordo com a prefeitura, eles fizeram estudos, através também, inclusive, desses estudos. Então, assim como o padre entra para dar o suporte emocional e espiritual para aquele que crê naquela crença, os pais de santo estão entrando também. Então, Que legal. isso para quem vive num país, e isso eu falo muito nas minhas aulas, isso porque a gente vive num país teoricamente laico, que de laico não tem nada, né? Não, ele não é laico, tá? Mas teoricamente é. Tá? Então, a gente vê a entrada de uma religião de matriz africana num hospital, principalmente aqui em São Leopoldo, gente, isso foi de um ganho assim, tremendo, porque até o ano passado nós tivemos aqui um processo muito sério, né? Houve passeata, porque, enfim, um ilê foi um monte de coisa que agora não vem ao caso, enfim. E a gente fica muito feliz quando isso acontece, até porque é mais uma coisa, mais uma religião, mais um nicho de religiosidade para comprovar de que a fé cura. E isso aí não é coisa de gente crente, de gente que cura. A ciência está comprovando isso, né? Então, a pandemia, a religião e a religiosidade dá uma tese de doutorado isso aí, porque ela é fantástica, ela revoluciona. Né? Então... Muito bom. Deixa só eu dar uma boa noite ali para quem entrou depois, né? Avisar também que a live vai ficar gravada, né? Dar uma boa noite então para Maribel, Mulher Alfa, o Victor, a Beth Treptou, a Nicole Cardoso, a Maria Clara Bittencourt, que mandou mensagem ali, disse: Oi, Sora, que saudades, tudo bem com a senhora? E o Alisson. A Beth é minha tia, viu? Tu vê, que legal, né? Se tu quiser responder para Maria Clara e depois falar do Harry Potter, que eu fiquei muito curiosa. Ela foi minha aluna lá no Zaire. Tudo bem, amadinha, contigo. Uns amores aí. Hoje eu encontrei outra aluna, fui comprar ração para o cachorro, olhei todo mundo de máscara, eu olhei para ela, porque às vezes eu lembro do aluno, mas não lembro do nome e não lembro da escola. Eu olhei para ela, hoje eu lembrei do nome dela e lembrei da escola. Digo, nossa, está melhorando a minha cabeça. Mas deixa eu te contar o do Harry Potter. O Harry Potter foi assim, eu sou fã incondicional do Harry Potter, eu já sei até fala de alguns filmes dele, de tanto que eu li. E eu sempre tive vontade de trabalhar, porque assim, ó, o Harry Potter ele tem um viés filosófico muito fundo. Do primeiro ao último livro dele, filosofia pura. Então, e aí saiu um livro, Débora, né? Deixa eu até ver se eu tenho ele aqui. Não. Olha, tem aqui, peraí. Vai só um pouquinho. Cheio de coisinha aqui, ó. Anotações, post-its. Tá aqui as minhas aulas ali, ó. Esse livro aqui, eu trabalhei ele, infelizmente foi só por 2 meses, mas era para ter saído mais. Porque o que eu tenho lá no Harry Potter? No Harry Potter eu tenho 4 casas, né? A Sonserina, eu tenho a Grifinória, eu tenho as mais outras 2 lá, né? Que não é o caso agora, estou especificando. Cada uma delas, ela trabalha e ela é representativa de algum sentimento, um sentimento de caráter, né? É um caráter, são caráter. Um é valoroso, o outro é corajoso, o outro é leal. Então, a gente fez isso, dividiu em salas. Então, assim, resumindo, eu comprei uma roupa de Harry Potter, eu tenho aqui, eu vou trabalhar de roupa de Harry Potter. Eu tenho roupa da Idade Média, vou trabalhar com roupa da Idade Média. Então, eu tenho um guarda-roupa aqui, tem uns 4, 5 roupa de época, assim, né, que eu que eu vou trabalhar assim. E foi muito legal, porque é Harry Potter. Eu sou suspeita, eu amo Harry Potter. E as crianças lá também, meu Deus do céu, então foi bem interessante. E tem essa questão da religião aqui também, sabe? Porque que religião é essa? É o Wicca. É o Wicca.
E a Wicca, o que que é? Vem de onde é que vem a Wicca? Ela vem dos druidas. De onde é que estão os druidas? Na Bretanha. Então, sabe, a história, a filosofia, a religião, é tudo, né? Tudo junto, misturado, assim. Então, é uma aula muito rica, viu? A gente até precisa se controlar para não perder o viés, né? Porque às vezes a gente se empolga. Eu tenho uma aluna que dizia assim: se for engata uma primeira e vai embora, esquece do mundo, sabe? E aí tu percebe que tu está conseguindo fazer uma coisa boa quando tu para de falar e a sala ninguém pia. Aí tu fica olhando e diz assim: ué, o que aconteceu? Ninguém fala. Porque tu não. Então tu sai de lá assim, ó, claro, tem aula que não é isso, né? Mas enfim, quando a gente consegue atingir o objetivo que é passar, o que a gente entende que deve ser passado ali, a gurizada gosta, os alunos adoram, né? Então, eu fico bem feliz que alguma coisa, né, a gente está conseguindo fazer. E agora, o que eu estou fazendo com eles? A gente vai ficar agosto e setembro trabalhando os mitos da criação do mundo. Então, as aulas de agosto e setembro são. Não posso assistir também. Ué, eu só não gravo porque, sei lá, não sei. Né? Não gravo. Mas, posso mandar o convite. Vamos fazer uma live também sobre mitos da criação. Eu acho muito interessante, assim, porque tem cada visão, assim, de mundo muito rica, né? Inclusive, essa semana foi a segunda aula, né? Então, uma coisa que eu trabalho muito nas salas de religião é a questão, eu começo falando em respeito, né? Respeito, respeito e respeito. Sempre. Tu pode pensar o que tu quiser, tu tem todo o direito de acreditar ou não. Tem. Mas, em primeiro lugar, tu tem que ter o respeito pela religião, seja ela qual for. Por quê? Porque num dos mitos da criação, a gente tem um mito, uma história que diz que o universo ele cria da teia de uma aranha gigante. Então, imagina, né? A gente que tem uma criação cristã, que acredita que Deus criou o mundo em 7 dias, olha para uma pessoa que diz que uma aranha gigante, na teia dela se criou o universo, a tendência da gente é rir, achar que é mentira, né? Mas daí é como eu digo para meus alunos, se coloquem no lugar de uma pessoa que não conhece a tua crença, que tu diz para ela que teu Deus criou tudo isso em 7 dias. O que tu acha que essa pessoa vai dizer para ti? Isso então, aí. essa questão da empatia, de te colocar no lugar do outro, de escutar o que o outro, e tu respeitar. Tu pode não... Eu sou assim, ó, eu cito Voltaire o tempo todo. Posso não concordar com nenhuma de vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de pronunciá-las. Então, isso para mim é lema de vida. Eu passo para eles sempre que são várias as teorias. E eu acho que, assim, olha, ia dar uma bela de um ping-pong essa questão aí, porque tem bastante mito diferente, cada um mais lindo do que o outro. O japonês, o nórdico, o maia, né? E o que eu achei mais interessante, numa das aulas que eu dei essa semana, um aluno olhou para mim e disse assim, Sora, mas e os mitos brasileiros? Não, me tirou o chão, porque eu não tinha pensado nisso, sabe? Eu só peguei os mitos antigos, eu não peguei os brasileiros. Ela me tirou o chão. Pois é, vou ver. Então, essa semana agora é meu dever de casa procurar, porque não me passou pela cabeça trabalhar os mitos dos índios. Então, para se ver como a gente não consegue abarcar tudo, né? E eu gosto muito, porque eu peço gente assim, a Sora erra, às vezes eu esqueço o nome, eu não me prendo a datas, e aí eles vão lá, me dão, né? Olha, assim, a senhora, né? E dificilmente esqueço alguma coisa, mas enfim. Então... E também com relação a essa questão de Deus, né? Dessa figura criadora que vem desde Platão lá com o Demiurgo, né? E tu como arquiteta também, né? Formada em arquitetura, né? Essa visão de mundo é bem interessante, né? Dessa construção. Mas o que eu vejo, assim, ó, é que a espiritualidade, ela está trazendo cada vez mais essa visão animista dos índios, né? Que a gente estava conversando outro dia, né?
Agora, a concepção é mais que assim, Deus está dentro de mim e Deus é tudo. Uma concepção até mesmo do Spinoza, né? Deus é a própria natureza, eu sou a natureza e eu sou Deus. E a partir daí vem toda uma possibilidade de cocriação da sua própria realidade, de autorresponsabilidade, enfim, assim, vem um monte de coisas um monte de possibilidades que até então estavam ali adormecidas, né? Porque eram ideias que pertenciam somente aos animistas, né? Aos índios, aos xamãs, né? A esse povo que se conecta mais com a natureza, né? Porque depois que foi criado o Deus, a imagem do Deus, aquela ficou esquecida, né, para as demais culturas que não participam dessas religiões que são animistas, né? E agora, então, essa nova era vem também resgatar esse sentido, assim, de um Deus que pode ser tudo, que é todos, que está em todos, que é o todo, que é o uno, né? Essa unificação com o todo, né, que nos dá infinitas possibilidades de sermos o que quisermos, né, e nos dá também esse sentido de autorresponsabilidade pelo todo, né, de eu estar criando junto com Deus, porque Deus é o criador, o arquiteto, o criador, e eu posso criar alguma coisa junto com ele, né, então a nossa responsabilidade no sentido de que tudo o que vem ao nosso conhecimento, à nossa consciência, a gente está criando e tem responsabilidade sobre aquilo, né? E aí, nossa, é muita coisa, né? Tem a teoria a gente, lembrando a mitologia grega, o panteísmo, a gente tem lá o panteísmo, né, que são vários deuses, mas a gente também tem a ideia do panenteísmo, né, que o panenteísmo seria tudo é Deus. Então, a árvore é Deus, a pedra é Deus, o vento é Deus, tudo é Deus, inclusive eu. E aí entra essa ideia da cocriação, né? É um viés meio doido, porque tem muita física quântica metida no meio, né? E eu estou uns 2 anos me dedicando a ler um pouco mais disso aí, parece assim, quanto mais eu leio, mais dá nó na cabeça, né? Porque é bem complicado, mas ao mesmo tempo ele é bem simples, né? As respostas são muito simples. E tu consegue ver que tu tá começando a cocriar alguma coisa quando a própria natureza te manda, o universo te manda a resposta. Tá ali na tua cara, todo dia, os sinais estão ali. Não enxerga quem não tem olhos para enxergar. Então, relembrando Jung de novo, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Né? Então, é esse olhar para dentro, de se enxergar lá e de buscar as respostas, assim como o Sócrates dizia, a resposta está lá dentro, tu só tem que fechar o olho e olhar lá para dentro. Então, a gente volta ao início. Né? E aí fica aquela cobrinha do Ouroboros lá, né? A cobra que comeu o próprio rabo, e aí tu fica no infinito, naquela coisa que o início é o fim e o fim é o início. Mas isso aí é um papo meio doido, vai dar dor de cabeça para todo mundo ir embora, porque é complicado. Outra hora a gente... Né? Oi? Tudo retorna para a religiosidade. Sim, é muito especial, assim. Queria também dar boa noite para quem mais esteve aqui, o Alisson, a Yasmin, a Carol Bloom, e falar também, deixar um recado aqui, que quem tem interesse em participar do treinamento Mulheres Alfa, as vagas já estão sendo preenchidas por aquelas mulheres que já são alfas, e também quem tiver interesse de participar pode entrar no link da bio e fazer a sua inscrição ali na lista de espera. Ainda não tem data para sair esse treinamento, pretendo que saia o quanto antes, e lá a gente vai tratar de todas essas questões, assim, desde quando a gente... por que a nossa composição, por que estamos aqui, quem nós somos, para onde a gente vai, etc. e tal.
tentando dar uma situada, assim, né, nas pessoas, assim, tem uma grande parte ali que a gente vai trabalhar, que é com relação à metafísica, né, que é essa parte tão importante da filosofia, que eu acho que às vezes na filosofia acadêmica ela fica meio renegada, assim, sabe? As pessoas não dão muita bola para metafísica, mas metafísica é tudo. Metafísica é estudada em física, na faculdade de física, né? Então, eu tenho uma ex-aluna que ela disse, Sora, eu fui estudar física na URGS e no começo era só filosofia. Deu, sim, o que tu queria? No começo do curso é filosofia, tudo nasce da filosofia, né? Primeiro o homem se coloca a pensar para depois encontrar as próprias respostas, né? Então nasce tudo sim da filosofia. Que bom que ela se deu por conta que nasce tudo da filosofia, antes tarde do que nunca, né? É que a metafísica, na verdade, é como os professores lá na sala diziam, né? Eu passo isso para os meus alunos também. É como se fosse uma árvore, né? A filosofia é o tronco da árvore. Os galhos das árvores são os frutos da árvore, ele é a física, a biologia, a matemática, a química, a medicina, e a última cria, que foi a psicologia. E as raízes são o quê? As raízes são a metafísica. Então, tudo vem dali, tudo vem dali. Não tem. Aí a gente pergunta, mas o filósofo, o que é ser filósofo? Bom, depende, porque academicamente falando, a gente tem, se dividem as respostas em duas, né? Aqueles que acham que o filósofo é só aquele que desenvolve algum esquema filosófico, escreve livro, que, enfim, é Kant, Hegel, Marx, enfim, que para mim Marx não é filósofo, mas Nietzsche, né? E eu já faço parte daquele grupo que acha que filósofo é todo mundo, porque a filosofia é a junção de duas palavras gregas, né? Filo e sofia, ou seja, o amigo da curiosidade, o amigo da sabedoria, aquele que busca, é o curioso, né? Então, já a partir daí, eu acho que todo mundo porque... Sora, aí os meus alunos às vezes dizem assim, mas eu não gosto de nada. Eu digo assim, como que não gosta de nada? Você não gosta de jogar videogame? Eu adoro. Então, mas como é que tu ganha no videogame? Tu não tem fase para passar no videogame? Tenho. Então, na primeira fase tu não passa, tu desiste? Não, eu não desisto. Então, o que faz tu passar é a curiosidade, é o amor que tu tem por aquilo ali. Então, tu é um filósofo do videogame. Aí já ganhei a turma toda. É bem isso. É muito legal essa experiência de dar aula, né? Eu sinto saudades, assim. Tinha bastante desafios, né? Porque eu acho que tinha muita identificação dos alunos comigo por eu ter aparência jovem, né? Ter uma idade mais próxima deles, às vezes até as pessoas que iam para a escola, assim, pais ou alguém que estava lá visitando achava que eu era aluna, porque estava lá no meio, não fazia muita diferença, assim, entre professor e aluno, né? Várias vezes me abordavam achando que eu era aluna, né? E nada como a gente conseguir trazer a filosofia para a realidade do aluno, né, Vi? Faz toda a diferença, assim, né? Tu trazer um sentido para a vida da pessoa e incluir a filosofia nesse sentido, assim, né? Porque eles acham que é algo fora da casinha, ou, né, que daí tem essa coisa do preconceito, assim, filósofo é tudo louco, mas na verdade são os loucos que mudam o mundo, né, que movimentam, que faz a roda girar, né, são os loucos, né. Ou então eles desprezam por ser uma matéria que não é valorizada, assim, tipo, agora cai no Enem, né, então agora a gente tem que estudar filosofia, tipo, meio que obrigou eles a estudarem filosofia, né, então a filosofia por muito tempo teve nesse lugar, assim, de negação, assim, né, de não faz diferença filosofia na minha vida, né, e daí quando a filosofia foi inserida nos currículos, vieram esses professores de uma geração mais atualizada que conseguem contextualizar a filosofia na vida, né, deles, e aí eles já vêm, assim, da adolescência, assim, às vezes até antes, dependendo da escola, já
com uma veia filosófica, né? Então, quando são adultos, são uns adultos que são mais conscientes, né? Adultos pensantes, assim, que têm mais recursos, né? Do que outras gerações, assim, né? Que, tipo, na minha geração, eu não tive aula de filosofia, eu tive uma aula de psicologia, porque era uma escola particular, assim, foi um ano só que eu tive psicologia, né? E essa geração, assim, eu acho que eles são privilegiados por terem filosofia na sala de aula, assim. E ainda tu vê um que outro, assim, que não tá nem aí, né? Mas quando a gente consegue essa conexão com a realidade deles, faz toda a diferença, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, porque eu também tenho formação em história e eu sou professora de geografia também, história e geografia, e eu, em todas as minhas aulas, eu digo assim, gente, se eu não puder colocar esse assunto na vida prática de vocês, eu vou estar perdendo o meu tempo e de vocês. E eu não vou perder o meu tempo. Então, assim, se tu tem que fazer um link sempre, sabe? Eles têm que ver que aquilo tem, ele tem função na prática. Né? Eu não estou aprendendo uma coisa que eu nunca vou usar. Não, eu estou vivendo aquilo. A filosofia, ela é vida. Né? Então, tu falou uma coisa aí do aluno querer. Há muito tempo atrás, porque assim, quando eles terminam o novo ano, que eles vão embora para o ensino médio, eles estão odiando a escola, porque é ruim, não sei o que, não sei o que. Aí, assim, ó, não tem aquele aluno que 6 meses depois não volte lá no ensino fundamental, assim, ai, senhora, como era bom aqui, sabe? E aí, Saudade. que saudade daqui. Aí um dia um deles, aqui em São Leopoldo até, ele chegou para mim e me contou, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Ele chegou para mim e disse assim, que ele foi para uma escola, se não me engano, foi o Policino. Então, aí teve uma menina, ele chamava uma menina, porque a professora de filosofia era uma menina, era mocinha, era novinha, né? E aí ela pegou, falou um pouco lá, não sei o que, e perguntou quem é que sabe quem é, não sei o que, então, fez uma pergunta sobre filosofia e perguntou quem é que sabia. E ele, timidamente, não sei como é que aquele guri fez isso, porque ele era muito tímido, ele levantou a mão e ela pediu para ele falar, ele levantou e ficou falando lá uns 5 minutos, ele disse, assessora, eu não sei nem o que eu disse, mas que ela ficou olhando para ele assim, de onde é que tu aprendeu isso? Com a minha professora. Mas que professora que tu teve? Porque o guri estava no primeiro ano do ensino médio, né? Ele disse, não, é professora assim, assim, no fundamental. Diz que ela só olhou para ele e disse assim, parabéns para a tua professora. Então, quando tu faz um trabalho que um aluno, pode ser um só, te chega e diz, ah, fiz alguma coisa. Bom, eu já mandei 2 para a faculdade de filosofia, já, então já estou feliz da vida. Então, mas Oh, é o cutucar eles, assim, sabe? Eles ficarem com vontade de ler, sair da escola lá com a cabeça. E o bom da história é quando tu pega, tu tá dando aula de filosofia ou ensino religioso, que tu pega um ateu. ah, Ah, sim. a aula assim, é uma das melhores aulas, né? Porque eles têm uns argumentos fantásticos, assim, e quando eles começam a desenvolver, às vezes são crianças de 7º ano que tu não acredita que tem um pensamento tão elaborado. Então, a vivência da docência assim, é algo que realmente, olha, a gente ganha pouco, a gente se mata trabalhando aquele velho bordão de professor, mas, gente, a paga que eles dão para a gente não tem dinheiro que pague. É um vício, sabe? É muito bom, é muito. É um crescimento constante, né? Não tem, como tu disse, né? Não tem valor que pague, assim. A gente ganha muito mais, aprende muito mais com eles e com os desafios que eles nos propõem do que se a gente ficasse lá na filosofia só acadêmica, né? É ótimo ter que ir para a sala de aula, assim, né? Porque às vezes no início a gente nem quer, né? E depois Não, começa assim que é um vício, a gente sente saudade, assim. E tu dá uma aula, a mesma aula, o mesmo tema, o mesmo livro, e em outra turma e é completamente diferente, assim, porque são outras cabeças pensantes, assim, né? Então, essa coisa de não ter a rotina, sabe? De tu ter que improvisar, assim, aquilo ali dá tesão. no improviso, às vezes, é a melhor aula que tu dá. Às vezes tu entra, tu planeja, olha, eu vou falar isso e isso, tá tudo na minha cabeça, e tu entra na sala, acontece alguma coisa.
e tu dá uma aula completamente diferente, não tem nada a ver com aquilo que tu planejou, e tu sai de lá dizendo, gente, que aula boa que eu dei. Né? Então, o improviso... Bom, o que a gente está no bate-papo, não sei se o pessoal está gostando ou não, mas é um improviso. Né? Eu lembro uma vez, quando eu saí da sala de aula para ir para a direção, eu escolhi um colega nosso para me substituir. Tá? Ele foi nosso colega lá no La Salle. Esqueci o nome dele, daqui a pouco ele vem. Ele era irmão, esqueci o nome dele, era um irmão, ele era alto, tem um olhinho azul, é casado, tem filho, esqueci, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E eu chamei ele para me substituir, né? Aí teve um dia, mas ele é muito querido, assim, excelente pessoa. Teve um dia que as alunas chegaram na minha sala, assim, toda senhora, a gente quer falar com a senhora, umas três com as caras bem fechadas. O que houve, né? A gente não quer mais o senhor, não sei o que, não sei o nome, daqui a pouco eu lembro. Ué, mas o que houve? Mas ele não é que nem a senhora, porque ele foi falar, ele estava contando um mito, e eu acho que ele meio que esqueceu de algum detalhe do mito, não sei, foi olhar no caderno. Aí disse que ela olhou para ele e disse assim, o senhor não sabe da aula, o senhor Evelise é que sabe, o senhor Evelise nunca olhou o caderno, ela sabe tudo de cor, eu não conseguia. Aí depois eu chamei ele, falei com ele, disse, não, nem esquenta a cabeça, porque a gente sabe que aluno faz esse tipo de coisa, assim, né? Então, é esse tipo de coisa que dá, sabe? Dá um estímulo da gente continuar pesquisando, da gente procurar uma aula para dar uma boa aula para o aluno, para estudar um pouquinho mais, porque não é só para ganhar mais que a gente estuda, não é para aprender para poder passar, né? E eu acho que, como eu te falei antes, a melhor paga que a gente tem é quando um aluno ou se interessa por ti, ou enfim, né? Quem é professor conhece o chão de sala, sabe o que eu estou falando. Então, é muito, muito, muito show. Ainda mais quando uma colega linda e maravilhosa, que nem essa de anos, me convida para falar bobagem numa live dela, né? Então, capaz! É muita contribuição. E ainda de máscara, ainda porque quebrou o dente para comendo rapadurinha de amendoim. Não, te contar. Isso faz parte. Hoje em dia, tá de máscara, ninguém mais estranha, né? Estranho quando tu não tá de máscara. Então, tudo tá... bem, né? O mundo tá ao contrário, né? Pena que a gente não tem mais tempo, porque o Instagram, o meu, pelo menos, só me deixa fazer 1 hora de live, não sei porquê, né? Mas já está acabando, então eu queria te agradecer muito pela tua presença, dizer que esse espaço aqui, ele está aberto para ti e para outras mulheres que queiram falar aqui sobre coisas que sejam contribuição para mulheres, né? E gratidão, só tenho a te agradecer a presença de todo mundo que teve aí. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para vocês pensarem, para vocês darem mais atenção para a espiritualidade, para a religiosidade dentro da vida de vocês, porque isso é tão importante que impacta, inclusive, na nossa saúde. E se a gente precisa de uma cura, a gente pode contar que a espiritualidade vai sim ajudar e muito, né? Então, acho que era isso, Eve. Se despede aí da galera, então, para a gente ir encerrando, que falta só 2 minutinhos para acabar. Infelizmente, né? Mas a gente deixa, de repente, outra hora a gente volta com outro tema, assim, sim, né? Eu te agradeço o convite, gostei bastante. Não sei como é que eu consegui ficar acordada, porque essa hora normalmente eu já estou dormindo, né? Mas foi muito legal, agradecer todo mundo, os nomezinhos que eu não consegui ver, as pessoas que me conhecem, né, assim, pessoalmente, ou que não me conhecem, estão me conhecendo agora, pelo menos a metade de mim, né? Eu agradeço a presença de todos, né? Que todo mundo tenha uma boa noite de sono. E aquela coisa que eu digo todos os dias quando eu termino as minhas aulas, gente, se cuidem. Se sair na rua, máscara e álcool gel, a coisa não está bonita, tá? Muito obrigado para vocês, um beijo no coração e até a próxima. Obrigado, Débora. Gratidão, boa noite para todo mundo. Beijo, Eve. Tchau, tchau.